Pronto, perfeito. Boa noite, pessoal. Meu nome é Tâmara. Eu sou nutricionista clínica especializada em estética e funcional. Carol. Boa noite, gente. Meu nome é Ana Caroline. Eu sou nutricionista há uns 11, 12 anos. Sou pós-graduada em nutrição clínica e esportiva funcional e saúde pública. A gente preparou uma apresentação muito bacana para vocês, para falar um pouco sobre a alimentação, a importância, né, da alimentação pré-prova e durante a prova e os objetivos, né? O objetivo principal dessas refeições é que a gente possa manter a glicemia estável para não ter um pico de energia e depois uma queda abrupta, garantindo o foco e a atenção também durante a prova e evitando possíveis desconfortos gastrointestinais. Quando a gente pensa nessa questão do o que comer durante a prova ou antes da prova, a gente tem que pensar na alimentação em um todo, não só durante a prova ou antes da prova ou após a prova. Porque até para que a gente tenha um resultado bom com o que a gente venha comer, a gente tem que vir de uma rotina, né? E para manter esses índices glicêmicos, para que seu corpo ele consiga entender e dar a resposta dessa alimentação, a gente tem que ter um hábito. E esse hábito tem que vir desde quando a gente começa a estudar, ou até mesmo antes, quem já começou antes, né? Para que a gente consiga ter essa resposta glicêmica de forma correta, que a gente consiga escolher melhores alimentos. Então, a gente tem que criar uma rotina. E essa rotina tem que vir antes da prova, né? Desde quando a gente começa a estudar até o dia da prova. E esse desconforto gastrointestinal que a gente fala aí, já vem ansiedade, né, que pode gerar desconforto gastrointestinal, escolhas erradas, a gente vai para um estado diferente, então a alimentação é diferente, o clima é diferente, e a gente pode ter uma resposta ruim a depender do que a gente escolhe, né, e ninguém quer estar no meio da prova assistindo, né, gases, dores, diarreia, ou até mesmo a própria constipação causando, né, essa distensão abdominal, esses arrotos, esses desconfortos, por escolher errado a alimentação aí durante ou antes da prova. Então, é importante a gente pensar que a refeição, ela não é importante apenas o que você come ali durante a prova, mas tudo que você come 2 a 3 horas antes e nos dias anteriores também. Mas as refeições de 2 a 3 horas antes, elas vão impactar diretamente. Como a colega falou, pode causar diarreia, distensão abdominal e tudo isso vai acabar gerando um desconforto durante a prova. Então, assim, é ideal que as refeições elas sejam leves, né, com uma composição bacana de carboidratos, proteínas, com fibras, mas com a quantidade adequada para não causar um estufamento, porque a digestão da fibra é um pouquinho mais lenta, então o intestino pode ficar processando ali durante a prova e acabar distendendo o abdômen, causando gases e desconfortos. Então a gente tem opções bem bacanas que dá para usar em qualquer lugar, né, durante viagem ou se for a prova na sua região. Se a prova for no período da tarde, como almoço, a melhor opção que a gente pode escolher é uma proteína magra, que pode ser um frango, pode ser um peixe ou uma carne sem gordura. Um arroz, dependendo da sua digestibilidade, pode ser um arroz branco ou integral, mas é importante que você conheça o seu intestino, porque cada pessoa reage de uma forma. E legumes, de preferência cozidos, porque os legumes crus, eles podem causar também um desconforto se seu intestino tiver algum tipo de sensibilidade. Um pão com ovo, uma fruta é uma opção bem bacana que todo mundo come e se adapta facilmente. E iogurtes, a depender da sua sensibilidade também, porque se tiver uma intolerância à lactose, é importante a gente se atentar a esse detalhe. Com whey e frutas e algum tipo de fibra, mas como eu comentei anteriormente, com a quantidade adequada, porque mesmo sendo uma fibra benéfica ao intestino, se for na quantidade exagerada, pode causar uma constipação ou uma diarreia, a depender da ingestão hídrica. E batata doce inglesa com algum frango ou um peixe também, essas combinações são bem ideais, porque diminui bastante o risco de ter um desconforto e diminuir a concentração também durante a prova. Quando a gente dá essas sugestões, é importante que você conheça o seu organismo. Um exemplo, algumas pessoas elas são sensíveis a carboidratos fermentativos.
Então, a batata doce, né? Para essa pessoa que ela é sensível a esses carboidratos fermentativos, pode estufar. Já para outros pode ser uma questão melhor de saciedade, né? Evitar que essa pessoa tenha fome, né? Tão rápido, tenha aquela necessidade de se alimentar logo. E para outras pessoas já a batata doce vai fermentar e vai dar essa distinção. Então a gente precisa conhecer o nosso corpo antes. A gente precisa entender qual alimento que funciona comigo, qual alimento que não funciona comigo, para que no momento desse, né, pré-prova, a gente consiga fazer boas escolhas. Se a gente prestar atenção nessas dicas que a colega passou, são dicas fáceis de preparo, de manuseio, de transporte, né? A gente fica de um estado para o outro, então é importante que sejam coisas também que não causam, não estraguem tão fácil, que não seja difícil transporte, né? E que a gente consiga comer de forma mais leve e mais fácil. Então, eu preciso conhecer o que meu corpo ele aceita, o que meu corpo não aceita, né? O arroz é o branco, é o integral, né? O integral eu tenho uma digestibilidade melhor do que o arroz branco. O interessante do arroz branco para quem pode, do arroz integral para quem pode, é que ele vai ter uma resposta mais lenta, o pico de açúcar vai ser controlado ali durante o período que você estiver fazendo a prova. E as fibras também vão te dar mais saciedade, você não vai sentir aquele pico de fome durante a prova. Um exemplo é a prova do Piauí, agora que a gente vai fazer de 3h30 até 8, até 7, se não me engano. Então, é um tempo que algumas pessoas têm um pico de fome. Quando vou atender o paciente, que eu pergunto qual é o horário do seu pico de fome. Ah, Carol, meu horário de pico de fome é de 4, 6, 7 horas da noite. Então, nesse período de pré-prova, a gente tem que ter uns alimentos que vão te dar mais saciedade e vão te dar mais segurança de ficar nesse longo tempo, né? Sem comer ou ter opções de lanche que não vão te atrapalhar com sentir fome durante a prova. Aproveitando a fala da colega, é importante que evite alimentos novos, coisas que você nunca consumiu, principalmente a gente que viaja bastante, tem aquela curiosidade de provar a culinária do estado diferente, porém, durante o período de concursos, não é uma boa ideia. Por quê? A gente pode experimentar algum alimento que nunca comeu na vida e não se sentir bem. E aí acabar no dia da prova vindo a ter algum desconforto, uma diarreia, até uma dor de cabeça que pode atrapalhar a concentração durante a prova. Então, a dica mais importante é opte por alimentos que o seu corpo já está acostumado, alimentos que você costuma comer no seu dia a dia, sabe como o seu corpo responde, se você se sente bem ou não. E aí, dentre essas opções, a gente preparou algumas dicas, né, de alimentos e combinações que podem ajudar antes da prova, ou você pode levar para comer ali 30 minutinhos antes, ou comer antes de sair de casa, que é a banana com um pouco de mel, uma barra de cereal simples, né, que tem carboidrato, mas uma quantidade que não é exagerada, ajuda a manter essa concentração sem aquele pico, né, de glicose. Uma fatia de pão com a geleia, que também vai ter o mesmo efeito, vai manter a sua glicemia adequada, ajudar na sua concentração, mas sem ter aquele pico e depois reduzir bruscamente. Um isotônico, caso seja um local com muito calor, como a Ana falou, no Piauí, que é um local extremamente quente, e nem todo mundo está acostumado, às vezes é um baque, né, quando você viaja de um local para outro assim. Então, é uma opção que pode ajudar bastante. Se vocês prestarem atenção, são opções fáceis, né? E são boas fontes de carboidrato. Às vezes as pessoas ficam com medo de comer carboidrato, mas a gente tenta encontrar o alimento vilão e o alimento salvador da pátria. A gente não tem, é individual. Cada pessoa vai reagir de uma forma. E não existe um alimento vilão, não é um alimento salvador da pátria. Mas quando a gente fala de energia, a gente precisa dos carboidratos. Se vocês prestarem atenção, a gente tem um carboidrato do mel, a gente tem o carboidrato do pão, né? A gente tem o carboidrato da banana. A diferença é que a gente escolhe boas fontes de carboidrato. Né? É melhor do que se você botasse um chocolate 50%, né, cheio de açúcar, né? O colega falou do chocolate, a gente vai falar daqui a pouco, ou um salgadinho, ou biscoito recheado, é o que eu vejo muito, né? As pessoas levarem biscoito recheado, salgadinho, né? Então são carboidratos, nem tanto carboidratos, são mais sódio, né? São mais aditivos químicos, e aí já não é legal. Então, a gente está dando aí opções de carboidratos simples, né? Complexos também, boas fontes de fibras, e de fácil acesso, né? De fácil transporte, que é muito fácil da gente carregar. E a gente não pode ter medo do carboidrato.
a gente tem que saber escolher qual é o carboidrato que a gente vai utilizar. A gente precisa dele de fonte de energia. Ele é nossa primeira fonte de energia. O cérebro da gente precisa de energia para estar funcionando. Então, se a gente diminui esse carboidrato, ou não dá a quantidade de carboidrato certo, o cérebro da gente não vai receber oxigênio, não vai receber energia e vai ter aquele déficit, né, de atenção, vai ter fadiga, vai ter cansaço, vai ter sonolência, né? Ou então, até mesmo você fazer uma refeição muito pesada, o almoço, vai te dar essa sonolência, vai te dar esse cansaço, vai te dar essa fadiga e você não vai conseguir se concentrar, né? Todo mundo tem aquele cansacinho, aquele cansaçozinho depois do almoço, que dá aquela sonolência, né? Então, se você tem um almoço pesado ou tem esse pré-imediato de alimentos tão pesados, não vão te dar essa sonolência, essa fadiga, né? Então, a gente precisa de boas fontes de carboidrato para que o cérebro da gente receba essa energia e a gente consiga se concentrar aí durante a prova. É muito comum os concurseiros, eles, quando estão em viagem, querem aproveitar, né, conhecer a culinária do local. Às vezes tomar uma cervejinha antes da prova também, comer uma comida mais pesada, e isso pode ser um tiro no pé, né? Na hora da prova, bater aquele sono, perde completamente a concentração. Então, de fato, como a colega falou, é importante apostar nessas opções mais simples e que tem mais garantia de que vai funcionar. Durante a prova. Eu vejo a galera botando aí. Ah, eu só levo água. Ah, eu tenho medo de comer o chocolate. Ah, eu não levo nada, não como chocolate, eu bebo água. Eu costumo não comer enquanto eu estudo. Hoje eu tenho esse hábito de não comer enquanto eu estudo, porque me atrapalha. Eu, particularmente, me atrapalha. O mastigar chiclete me atrapalha. O comer me atrapalha. O beber água demais também me atrapalha, porque toda hora eu vou querer ir ao banheiro. Então, é uma coisa que a gente tem que vir treinando também no decorrer dos nossos estudos, tá? Mas durante a prova, a gente tem que apostar na água sem exagero, tá? Para não atrapalhar o desempenho, com muitas frequências ir ao banheiro. A gente vai precisar da água, claro, né? A gente precisa hidratar o nosso corpo, a gente gasta água o tempo todo, a gente gasta água a respirar, ao salivar, a lacrimejar os olhos, a fazer as funções normais do nosso corpo, a gente está o tempo todo perdendo água. Mas no momento da prova não é um momento da gente se encharcar de água, porque a gente vai perder o foco, vai ficar levantando toda hora, vai ir para o banheiro, né? Então é recomendado que a gente dê pequenos goles de água, né? Devagarzinho, ou quando realmente tiver aquela sede que necessite você beber água. Carboidrato simples para manter a glicemia, né? Que a gente vem falando. E evitar frituras, molhos gordurosos, alimentos, né, cheios de fibras em excesso, cafeína em excesso, porque aí tem aquele efeito da cafeína naquele momento, depois ela começa a cair e vem aquele efeito contrário, né? Sem contar que algumas pessoas têm uma resposta muito rápida à cafeína, e isso a gente tem que começar a entender antes de fazer a prova, como é que eu respondo a essa cafeína, se é uma resposta rápida, se é uma resposta lenta, né? Algumas pessoas podem dar crise de ansiedade, taquicardia, então a gente tem que analisar como é que eu respondo a esta cafeína, tá? Cuidado com muito doces, porque vai dar aquela resposta imediata, depois não vai ter mais aquele açúcar para poder te dar energia. Então, fazer as escolhas certinhas durante a prova para que a gente não venha a ter problemas com concentração, cansaço, fadiga, né, e problemas intestinais. Como você falou sobre o café, é importante que a gente pontue que cada pessoa responde de uma forma, tá? Pessoas que têm TDAH, por exemplo, o café pode ter efeito completamente ao contrário. Ao invés de dar um pico de energia, causar sonolência. Pessoas que têm ansiedade podem ter crises de ansiedade por conta da ingestão do café e pode afetar também diretamente o intestino, causando gases, causando desconforto e até diarreia. Então, assim, a gente tem que observar o nosso corpo ao decorrer dos estudos, como a colega falou, ver o que funciona melhor para você. Para ela não funciona comer durante os estudos. Para mim funciona comer uma fruta, uma uva, principalmente, que eu como devagarzinho ali, enquanto eu faço uma questão, como uma uva, faço outra, como outra, e aí me ajuda a concentrar, o chiclete também. Mas a gente precisa saber o que é importante, o que funciona para você, né? Para ela funciona uma coisa, para mim funciona outra, para você pode ser que não funcione nenhuma das duas.
Então, analise enquanto você estuda, enquanto faz simulado, teste o que funciona, como cada alimento reage no seu corpo, para no dia da prova fazer as escolhas certas de acordo com o seu organismo. É o que a gente fala da individualidade, né? O que funciona para um não funciona para o outro. As pessoas costumam dizer assim: você foi no Nutri, me dá o seu cardápio. Sim. Eu Muito segui a comum. mesma dieta que você, e não tem como. Tá? O Às corpo vezes o funciona de indivíduo, uma forma, o seu sim, corpo funciona de uma forma, a sua rotina é outra, as suas características genéticas são outras, suas necessidades são outras. exatamente. Então, cada indivíduo ele vai responder de uma forma diferente, né? Café me dá dor de barriga se eu beber em excesso. Não Também, atrapalha meu crise de sono, ansiedade. né? Mas me dá dor de barriga. Então, se eu for tomar muito café ou alimentos ricos em cafeína durante a prova, eu vou ter problemas gastrointestinais e vou ter que estar indo ao banheiro, né? Evito o café também antes da prova. Tento beber mais água, um pouquinho antes da prova, mais frutas à base de água, que não dê tanto problemas digestivos, por exemplo, melancia, é indigesto para mim, para outras pessoas super funcionam, né? Então, escolher as frutas corretas que eu vou estar utilizando e ver sua individualidade. Tem que olhar as necessidades nutricionais de cada um, a rotina de cada um, né? O sono, que é importantíssimo, a gente não pode deixar de falar do sono. A gente precisa adequar o nosso sono. Eu sei que a gente quer estudar o tempo todo, que a gente quer dar conta de meta, de tudo, mas o cérebro a gente precisa descansar, a gente precisa desacelerar, né? Então a gente precisa ter uma rotina de sono saudável, fazer a higiene do sono, né? Evitar a exposição à luz. Se você deitou para dormir, é deitar para dormir, não é para ficar mexendo no celular, não é para ficar assistindo. Seu cérebro ele precisa entender, vou desacelerar, vou diminuir cortisol. A gente produz muito cortisol em momentos de estresse e estudar é um momento de estresse também que o nosso corpo tá sofrendo. Então a gente precisa reduzir esse cortisol, que vai influenciar diretamente também na concentração, vai aumentar a inflamação corporal. Então a gente precisa ter um sono de qualidade, né? Para poder a gente ter o cérebro da gente conseguir entender e processar o que é que vai acontecer no decorrer dos nossos estudos. Muito importante que você pontuou, Carol, sobre desligar as luzes, né, higiene do sono. O nosso corpo ele precisa entender que está de noite, entender que está escuro para produzir melatonina, né, e a gente conseguir dormir, ter um sono regenerador. Então, as telas, elas atrapalham bastante mesmo. Existem algumas suplementações que são baseadas em evidências que auxiliam no estudo. A cafeína, como a gente citou, ela pode ser benéfica e pode ser maléfica. Isso é muito individual. Mas na dosagem certa e para pessoas que não têm sensibilidade, pode ajudar muito a melhorar o foco, o tempo de reação e resistência mental. Né? A creatina é excelente para melhorar a cognição e memória. Independente se você faz atividade física ou não, se você é novo, jovem, idoso. Creatina é um suplemento que pode ser aliado para qualquer estilo de vida, para qualquer rotina, qualquer idade. É excelente para a saúde do cérebro. O ômega 3 também, a mesma coisa. É excelente para a função cognitiva e multivitamínicos, porém, é importante pontuar, só se houver necessidade. Se você não se alimenta adequadamente, sabe que existe um déficit ali na sua alimentação, ou se nos seus exames surgiram algumas deficiências também, aí o multivitamínico vai ser muito importante e vai ajudar bastante na melhora cognitiva. O que a gente tem que levar em consideração da suplementação é comprar suplemento certo e seguro, né? Tem muito suplemento aí na internet que não tem evidência científica nenhuma, que não tem comprovação nenhuma, e a gente acaba, né, comprando gato por leite. O ômega 3, a dica que eu deixo para vocês escolherem o ômega 3, o EPA, eles agem diretamente no nosso sistema nervoso central, né? Ajudam aí nessa memória, nessa cognição. Quando vocês forem escolher o ômega 3 de vocês, procurem sempre as embalagens fechadas, escuras, nada de embalagem transparente. O ômega ele é muito sensível à luz, né? Então ele oxida, ele se perde muito. Então, sempre as embalagens escuras. A vitamina E vem junto, porque ela é um antioxidante, ela vai ajudar a preservar aquele ômega 3 ali na cápsula. Esse ômega 3 ele tem que ser limpo, ele tem que ter o selo de segurança, né, de pureza. E ler o rótulo. Tem que ter EPA e DHA. Se não tem EPA ou nem a DHA, ou tem os dois, ou não tem os dois, você vai estar consumindo óleo de peixe puro e não vai ter ômega 3 nenhum, tá? Então, olha a embalagem, o selo de segurança,
se tem vitamina E e ver se realmente tem o EPA e DHA ali. Porque tem muito ômega 3 falso aí na rua, no comércio. A gente tem que saber escolher esse ômega 3. Ao consumir o ômega 3, você sentiu aquela sensação de arroto, de peixe durante o dia, a gente recomenda que você tome antes de dormir, que vai dormir e não vai ficar sentindo aquele gosto de peixe, tá? Mas recomendado mesmo é depois da refeição ou antes da refeição do almoço, a gente tomar ou no café da manhã tomar esse ômega 3. Mas se durante o dia você ficar ali arrotando aquela sensação de peixe, pode tomar antes de dormir, tá? É um suplemento que a gente tem que tomar cuidado com quem toma AS, que tem problemas cardiovasculares, que nem todos, né, pode estar tomando. Então, a gente tem que estar bem na individualização de cada um. Creatina, uma creatina limpa, segura, tem muita creatina falsa aí na internet, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado. E o polivitamínico, como o Tamara falou, né, se eu não tenho necessidade, eu não vou tomar. O nome já diz tudo. Suplementação. É para complementar a sua alimentação. Não é para ser a sua alimentação. Né? Ele vai ajudar a acrescentar o seu dia a dia. E as pessoas se confiam tanto na suplementação em si sozinho e esquecem de se alimentar. Né? A gente tem a deficiência primária e a secundária. A deficiência primária é quando na minha alimentação eu não dou nada para o meu corpo de nutriente. Já a secundária, quando uma doença, outros fatores me levam a ter aquela deficiência. Um exemplo, tireoide, né? Que tem hipertireoidismo, geralmente tem carência nutricional. Pessoas diabéticas, que tomam muito remédio para diabetes, geralmente tem deficiência de vitamina B12. Então, é uma deficiência secundária, é outro fator que está causando. Então, aí eu vou precisar suplementar. Agora, se for uma carência por falta de alimentação, a suplementação sozinha não vai fazer efeito. Então, a gente precisa ter uma rotina de alimentação saudável para garantir que a gente tenha aquelas reservas de vitaminas. Né? A gente tem que tomar cuidado até com o preparo do alimento. A gente perde vitaminas preparando o alimento. As vitaminas que a gente chama de vitaminas hidrossolúveis, elas se dispersam na água. Então, aquela água que eu cozinho a verdura, né? Eu vou cozinhar um arroz junto para aproveitar melhor aquela vitamina que está ali, ou fazer no vapor, ou vou cozinhar junto com feijão para melhorar o aproveitamento daquele alimento, né? Então, ou vou consumir ele cru, ou a fruta, não tomar suco, prefiram sempre a fruta em si, porque a gente vai aproveitar melhor as vitaminas daquela fruta, né? Pense aí, fazer um suco de laranja. Eu vou tirar a casca, vou tirar as fibras, né? Eu vou perder muita vitamina daquela laranja, então eu prefiro que você consuma a laranja para ter a vitamina C ali. Então, a gente saber escolher, saber preparar e consumir, e se eu realmente vou precisar daquela suplementação, tá? Então, os exames é importantíssimo, não adianta você se suplementar por si só, sem uma orientação, porque do mesmo jeito que a falta de uma vitamina causa problemas, o excesso também, tá? A gente chama de hipervitaminose. Então, a gente tem que tomar cuidado para não estar superdosando vitamina sem necessidade alguma. Com relação ao ômega, tem um certificadozinho, um selo, também a gente pode observar nas embalagens, IFOS, que é bastante importante também, tá? Que certifica a pureza do ômega, e aí você, com esse selo, você tem certeza de que, de fato, você está consumindo ômega de qualidade. E a hipervitaminose, que a Carol comentou, é uma coisa muito comum, tá? Que não é muito comentada, e que é prejudicial à saúde. Tudo em excesso faz mal, né? Inclusive as vitaminas. Tem muitos estudos científicos que apontam, né, a hipervitaminose por conta da suplementação desnecessária de suplementos de polivitamínicos. Apareceu outro. E por falar em suplementação desnecessária, existem alguns suplementos que não têm nenhuma evidência científica de que auxiliem nos estudos ou na cognição, e muito pelo contrário, alguns deles atrapalham também esse processo, como, por exemplo, os termogênicos, que não tem, além de não ter benefício, pode causar taquicardia, ansiedade e atrapalhar a sua concentração. É muito comum os concurseiros levarem energético para a prova, tomar até pré-treino para estudar e para fazer prova. E isso é extremamente perigoso, porque além de você não conseguir se concentrar direito, pode causar ali um taquicardia, porque o pré-treino é feito para você usar e gastar aquela energia. Né? Você toma e vai treinar, e nem todo mundo pode tomar também. Então, se você toma ele fica ali parado, né, estudando ou fazendo a prova, ainda tem um nervoso que aumenta, né, a aceleração do fluxo sanguíneo. Então, é extremamente arriscado você usar pré-treino
ou termogênico, energético, que seja, para fazer prova ou para estudar. Tá? É preciso que a gente gaste aquela energia, né? E não que a gente fique parado usando a energia para estudar, não vai funcionar. O nome já diz tudo, né? Pré-treino. Então, Exatamente. não é para ser utilizado enquanto está estudando. Você está sentado, seu gasto energético é bem baixo, né? Então, a gente precisa gastar aquela energia de alguma forma. Então, ele é um pré-treino, ele não é um pré-prova. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Né? E o uso exagerado de termogênicos pode aumentar a pressão arterial, ainda mais se você não utiliza aquele pré-treino como ele deveria ser utilizado. Né? Então, pode aumentar a pressão, pode dar taquicardia, pode aumentar a dor de cabeça, fadiga, cansaço, porque eu estou usando ele de forma incorreta. Até risco Tá? de AVC, né? Se você aumenta demais a pressão, o risco de AVC, ele é alto. O pessoal adora um Monster, para Sempre poder fazer. pré-prova a galera tá com... Não adianta de nada, galera. Tem que ter no pré-prova uma boa noite de sono, uma alimentação adequada. Se não tiver, não vai funcionar. É tudo Mesma mito. coisa para o Ginseng e Guaraná em pó, tá, gente? Parte do mesmo ponto, age como um termogênico também, só que natural, porém, né, dependendo da dosagem, pode ser extremamente prejudicial. E tem um BCAA também que, para essa finalidade, não tem nenhuma utilidade, tá? Às vezes a gente escuta comentários de gente que está usando para poder melhorar a cognição, mas não tem nenhum tipo de comprovação científica relacionada a ele. Algumas E pessoas usam medicamentos sem prescrição médica, né? Eu vejo muito, tô tomando Ritalina, tô Ritalina. tomando tal. Com o tempo, aquilo ali vai causando o déficit de atenção realmente, se você não tem necessidade, né? Então, tem que prestar atenção no que você está optando, no que você está escolhendo como medicamento, sem orientação. A mesma coisa a suplementação, precisa de um profissional para estar lhe prescrevendo. Né, eu vejo muita propaganda aí no Facebook, internet, Instagram de suplemento para concentração. Quando a gente vai ver, são polivitamínicos associados a alguns outros componentes que, se você não tiver uma orientação nutricional, de um médico, de um nutricionista, não vai funcionar da forma correta. E a gente vai acabar, em vez de ajudar, prejudicando, tá, gente? Então, para fazer uso desses medicamentos, você precisa ter realmente a necessidade. O que realmente pode ajudar são alguns hábitos, né, da sua rotina, todo o processo antes da prova, desde quando abre o edital, a sua rotina ela tem que ser modificada pensando na prova e no futuro TAF também, né? E o que pode ajudar isso? Exercício e hidratação, além da alimentação, né, que a gente já comentou. Os exercícios físicos, eles melhoram a cognição, porque eles aumentam o fluxo sanguíneo, oxigenam o cérebro. Então, a gente vai acabar estimulando a produção de neurotransmissores, como a endorfina, que é excelente para a concentração, melhora a sua performance, tanto na sua preparação para o TAF, quanto a preparação para a prova. E reduz estresse e ansiedade também, que é uma coisa que atrapalha bastante nas provas. Então, a atividade física, ela ajuda muito. Um teste que eu indico que vocês façam é fazer alguma atividade física, mesmo que seja, sei lá, 30 flexões, antes de estudar, para vocês verem a diferença que faz na hora da concentração, porque oxigena o cérebro. O resultado é incrível da atividade física. E a hidratação. Uma hidratação adequada também, porque o nosso cérebro ele precisa de água para funcionar. Então, não tem como, não há que se falar em desempenho do cérebro sem falar sobre hidratação. A desidratação, ela pode causar dor de cabeça, problemas de atenção, desconfortos em geral e diminui também a sua agilidade mental. Então a gente precisa de uma boa hidratação. Tem um cálculozinho que está na tela, acho que não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas são 35 ml para cada quilo do seu peso. Então você precisa fazer esse cálculozinho para ter uma noção, porque muita gente fala que a média todo mundo precisa de 1,5 litro, 2 litros, mas isso varia de indivíduo para indivíduo. Dependendo do seu peso, você precisa de muito mais do que isso, e 2 litros não serão suficientes. Eu vejo pessoas dizendo assim, eu tomei 6 litros de água. Eu digo assim, e a necessidade de você tomar esses 6 litros de água, que do mesmo jeito que a gente sofre pela falta, a gente sofre também pelo excesso, né? Então,
calcula direitinho, vê a quantidade de água que você precisa para você nem estar em falta, nem estar no excesso. E se esqueceu de beber água, não precisa você virar um balde de água de uma vez toda para tomar, tá? Vai, volta a beber devagarzinho para poder conseguir bater a meta. Esqueceu, vive esquecendo, carrega a garrafinha junto, bota alarme. Ah, já vim paciente dizer que isso não funciona. Então Igual. vamos saborizar a água. Vamos saborizar a água, bota um limãozinho, Acho né? Hoje em dia tem bastante. alguns chás que dá para botar, né? Para dar um saborzinho na água, uns sachêzinhos de chá que dá um saborzinho melhor na água, de morango, de tudo, para que você possa conseguir beber a água. E com o tempo você vai diminuindo essa saborização da água e começa a beber água normal, né? Mas é um estímulo, né? Que a gente pode dar para poder melhorar essa ingestão de água. Então, a gente tem que tomar cuidado. São 35 ml, geralmente é um pouquinho maior para quem é atleta. Para quem é atleta, eu já cheguei a prescrever até 40 ml. Mas para quem está, né, numa rotina do dia a dia, faz atividadezinha física, 35 ml pelo peso tá, ó, super de boa, tá? Esse cálculo a gente não usa com paciente renal. Se você tem algum problema renal, né, aí você precisa ter um cuidado melhor para poder ver essa ingestão de água. Tá? E como eu falei a vocês, a gente está perdendo água o tempo todo. Eu estou falando aqui com vocês e eu estou perdendo água e a gente precisa repor, né? Para poder ter essa oxigenação, ter essa melhora de humor, ter essa melhora da memória, a gente precisa da água. A atividade física, para mim, é uma válvula de escape muito interessante. A minha avó fala assim: você vai para academia 4 horas e chega em casa quase 7, né? É a minha válvula de escape. Eu tive um problema muito grande, eu tinha uma rotina muito boa de exercício físico. E quando eu comecei a estudar, eu não consegui conciliar a minha rotina de estudo com a atividade física. E aí eu comecei a ganhar peso, eu comecei a ficar ansiosa, eu comecei a comer mais, né? E aí eu senti falta dessa atividade física. Então, quando eu vi que a atividade física começou a fazer falta para mim, muito cansaço, muita fadiga, a sonolência, uma dificuldade de se concentrar, porque o meu corpo só estava ganhando calorias e eu não estava gastando e inflamando o meu corpo, meu cérebro não estava recebendo a resposta que ele precisava, né? Então, para mim, além de ser, né, todos os benefícios que a colega falou, é uma válvula de escape, é um momento que eu tenho para me distrair e desacelerar um pouquinho essa mente aí e aproveitar fazer exercício físico. Mas quando eu comecei a estudar, eu tive um problema muito grande com a falta de atividade física, porque eu não conseguia conciliar. Eu dizia que eu tinha que escolher ou estudar ou treinar, né? E aí eu comecei a organizar meu horário. Gente, a gente tem 24 horas no dia, né? A gente trabalha durante o dia, tem um horáriozinho de sono, mas a gente consegue ter 30 minutinhos para uma atividade, caminhar, correr. Correr hoje em dia está virando moda. Eu digo que foi a melhor moda que surgiu na vida foi corrida, né? Espero que a alimentação saudável também vire moda, do mesmo jeito que a corrida está, Tomara. né, virando. Mas a gente tem atividade ao ar livre, a gente tem um Pilates que as pessoas subestimam o Pilates. Pilates é difícil, tá, gente? Cansa, dói, né? E é uma atividade também diferente para aquelas pessoas que se queixam muito da musculação, mas a musculação é cientificamente comprovado o melhor exercício de todos, tá? Bem Ah, orientado, bem acompanhado, fazendo pré-treino, pós-treino, tudo direitinho, a gente consegue ter uma resposta boa. e como a colega comentou, para ela foi muito difícil no início conciliar. Já para mim, como a gente estava conversando ontem, me ajudou a organizar os meus estudos, porque no início comigo era o contrário. A minha prioridade era, na época que eu fazia CrossFit, minha prioridade era ir para o CrossFit, passar 3, 4 horas lá e esquecer da vida. Então, eu tinha dificuldade de conciliar. E a atividade física, a rotina, principalmente quando eu comecei a fazer musculação, me trouxe uma disciplina que eu não tinha antes. Então, eu consegui organizar toda a minha rotina, o horário certo dos estudos, o horário certo do treino, o horário do trabalho, o horário dos estudos referentes à nutrição. Então, para mim, foi essencial a atividade física para me ajudar na rotina de concurseira também. E a atividade física, como tudo que a gente falou, parece até repetitivo, mas é verdade, tudo é individual. Pode ser que a atividade física te cause sonolência, pode ser que ela te dê mais energia. Então, o que eu sempre indico aos meus pacientes é vá testando qual é o seu melhor horário. Tem gente que sente muito mais energia durante o período da manhã, tem gente que sente o período da tarde, e tem gente que é noturno, que sente muita energia durante a noite. Então, talvez a atividade física durante a noite ajude
né? Porque a pessoa vai gastar energia e vai ficar com um pouco de sono depois e dormir melhor. Mas tem gente que depois da atividade física fica mais elétrico do que estava antes de ir. Então a gente precisa testar, porque pode ser que ajude, pode ser que atrapalhe no seu sono. Então você precisa se conhecer e ir experimentando, ver o que é melhor para você, como ela falou também, qual a melhor atividade física que se encaixa para a sua rotina, para suas vontades. Tudo é muito individual na nutrição e no esporte, tudo. Nas primeiras semanas, essa atividade física ela vai lhe causar assim um cansaço, né? Depois vai virando, o corpo vai ali se Dores adaptando, também, né? Então, pode ser que na primeira semana você vai sentir muita dor, você vai sentir muita fadiga, você vai sentir muito cansaço, porque é um músculo que está ali parado, né? Então, vai causar essa inflamação, esse cansaço, até seu corpo entender, e aí é que tem aquela liberação de endorfina, de serotonina, e aí você começa a relaxar mais. E o seu pré-treino, se você costuma tomar cafeína ou algo que tenha, né, algum derivado de cafeína como pré-treino, se você tem uma resposta rápida, então depois das 6 da tarde, não tome seu pré-treino, porque vai atrapalhar seu sono, tá? dependendo do Então, indivíduo, até às 15 horas já atrapalha, porque tem gente que já tem atrapalha o acessibilidade sono. muito alta. Olha o bendito chocolate aí. A gente vai falar dele. Não tenha medo de levar chocolate, não. Você tem que saber escolher o seu chocolate. Vou dar um exemplo. Toda mulher, quando está na TPM, ela pede o quê? Chocolate. Só que esse chocolate, quando ele é ao leite, 50%, tem chocolates que eu digo que são chocolates de bancada, não são chocolates puros, são chocolates com muitos outros aditivos para dar cor, sabor, cheiro, quase nem tem cacau de verdade ali. Ele vai aumentar a cólica, vai aumentar a TPM, de nada vai ajudar a sua querida esposa, namorada ou até você mesmo aliviar essa TPM ou essa cólica. A mesma coisa é para o concurso, para um concurseiro, para um estudante. Um chocolate rico em açúcar, um chocolate rico em gordura, rico em aditivo químico, ele vai te atrapalhar. Ele não vai te ajudar em nada no que se refere à concentração ou a te dar uma boa digestibilidade, te dar uma boa sensação de conforto, de serotonina. Ele não vai te dar. A gente tem que saber escolher qual é o chocolate que eu vou utilizar. Ele vai te ajudar muito, mas tem que fazer a escolha certa. Então, dentre as escolhas, a melhor delas é o chocolate 70%, porque ela tem muitos benefícios, tem muitos benefícios para a cognição, por conta dos flavonoides, da cafeína e da trebomina, da feniltilamina, perdão a dicção, nem sempre é muito boa, e os polifenóis. Então, vai ter uma ação muito boa para a cognição, para a energia, e como a colega comentou, com relação à TPM, os chocolates que são a maioria que vende nos mercados são coberturas, né? Não são chocolates de verdade. E por ter muita gordura e muito açúcar, ele tem aquele efeito rebote. Quando você come, a sensação é maravilhosa, você sente a energia, depois vem o vazio. E isso não ocorre com chocolate 70%, porque ele vai agir de forma positiva no seu cérebro, na sua cognição, vai te deixar com mais energia, com mais felicidade, vai melhorar os sintomas da TPM e melhorar na concentração para os estudos também. A questão é o cacau, tá? Não é o chocolate em si, é o cacau. Se você não quiser comer o chocolate, a gente tem o nibs, né? Que você pode usar em vitaminas, junto com as frutas. Aquela cozinha do cacau, do nibs, né? Aquilo ali, aquele polifenóis, que é um antioxidante, ele é um anti-inflamatório, antioxidante, ele vai te ajudar na saúde do seu cérebro, ele vai diminuir fadiga, foco, vai melhorar o foco. Então, o benefício está no cacau. Então, de que adianta ter um chocolate 50% se só é 50% cacau? Né? Então, quanto maior o teor de cacau, mais nutrientes eu vou ter e mais benefícios eu vou ter para o meu cérebro, porque vai estimular oxigênio, estado de alerta, foco, concentração, diminuir fadiga, né? O branco é só açúcar, só gordura. Não é É só chocolate. manteiga do cacau, não é chocolate. Então, o cacau não passa nem perto. Não, ali não. Só estreia a manteiga do nibs ali e acabou. Então, escolham sempre chocolate 70%. Escolham sempre chocolate com menos ingrediente possível. Leiam o rótulo. Eu sei que eles botam de sacanagem aquelas letras miudinhas, né? Mas a gente precisa ler o rótulo. Quanto menos ingrediente tiver no rótulo, melhor. Primeiro ingrediente da lista é o que tem maior quantidade, né? Então, a gente precisa de um chocolate limpo. Eu passo chocolate e quando eu vou comparar,
o chocolate de bancada com chocolate puro que a gente faz, tanto que as pessoas aqui demoraram a se adaptar com chocolate de verdade, né, porque do gosto do cacau, da concentração do cacau, há uma diferença muito grande, não só de calorias, mas de gordura, de aditivo químico, sabe? E esses aditivos químicos causam alergias intestinais, problemas de concentração, cansaço, mais gordura, mais açúcar, então não vai te ajudar em nada. Então, se você quer levar um chocolate para a prova, escolha um 70%. Agora sim, nunca comer um 70%. Vai levar para a prova e comer de uma hora para outra? Não vai nem Não vai conseguir. gostar. Não Não vai vai gostar, gostar. com certeza. Não vai gostar. Para quem não gosta do chocolate, mas quer consumir o cacau de alguma forma, tem as opções de fazer receitas, né? Uma panqueca de banana com o cacau em pó, uma vitamina com o nibs, fica muito gostosa e diminui um pouco da intensidade, né? O sabor do cacau, que é bastante forte. Quando você aplica nessas receitas, até um bolo, né? Sem muito açúcar, sem gordura, de preferência. Ajuda, continua, né? Você tendo o benefício do cacau, mas sem consumir o chocolate 70%, que nem todo mundo gosta, porque de fato é um sabor bem intenso. E eu, particularmente, adoro. Tudo é adaptação. Com Paladar, certeza. a gente adapta, a gente ensina, ele não, a gente não nasce sabendo que é doce, que é salgado, tudo é costume, tudo é hábito, né? Então a gente tem que criar o hábito. Tem para onde correr. Nunca comeu chocolate no dia da prova, 70%, no dia da prova você vai botar um chocolate 70%, você não vai comer, né? Então, vai começando, bota um pedacinho, né? Faz uma panquequinha, bota ele derretido em cima, derrete ele um pouquinho, bota em cima da banana, né? Que ela é mais docinha, come ele com maçã derretido, né? Vai consumindo ele aos poucos, que seu paladar ele vai se acostumar, né? Então, tudo que é novo, a gente estranha. Depois, a gente vai se adaptando. A mesma coisa é o café sem açúcar, né? As pessoas dizem, ai, Deus é mais, eu não consigo. Mas eu digo que hoje eu sei sentir o gosto do café. Antigamente, eu sentia o gosto do açúcar. Né? Então, tudo é hábito. Vai botando menos açúcar, vai botando leite para diminuir, vai botando. Aí o cafezinho a gente vai conseguir tomar ele sem açúcar. A mesma coisa do chocolate. É muito interessante, gente, o chocolate 70%. O cacau ele ajuda muito na cognição, ele ajuda muito nesse foco, nessa concentração, nessa alerta, nessa energia. E para quem não gosta de tomar café, ele tem aí a cafeína e a teobramina, né? Que vai ajudar nesse foco, nessa energia. E tem também o cacau solúvel, né? Que a gente pode consumir como se estivesse consumindo um café ou misturar com o café também, que fica um sabor incrível. Uma dica que eu dou para as pessoas que não têm costume de comer o chocolate 70% e também não têm costume de consumir o café sem açúcar é fazer a combinação dos dois. Tomar o cafezinho sem açúcar enquanto come o chocolate, porque essa combinação, o seu paladar, ele não vai conseguir perceber o sabor intenso dos dois ao mesmo tempo. Então, ou o chocolate vai parecer um pouco mais doce, ou o café vai parecer um pouco menos amargo ou intenso. Então, façam esse teste para ir se adaptando. Ou vocês podem botar um pouquinho de adoçante ou adoçar de outra forma o café e consumir junto com o chocolate 70%. Vai ajudar muito a se acostumar o paladar. É como a gente faz com crianças. Crianças, no período da introdução alimentar, eles não conhecem nenhum sabor, né? Então, se eles são apresentados a um alimento sem açúcar, eles vão gostar daquilo. Se eles não são acostumados, e aí você já entrega um alimento com açúcar, eles vão conhecer o açúcar, e para se acostumar a consumir algo sem açúcar, vai ser muito complicado, e é o que acontece com a gente, né? A gente passa a vida toda consumindo tudo com açúcar, com gordura, e aí, quando vai experimentar alguma coisa assim, acha ruim, mas é porque a gente não foi apresentado aquilo antes, nosso paladar não está acostumado. Então a gente precisa colocar na rotina, mesmo que seja aos pouquinhos, que em algum momento o nosso corpo vai acostumar ao ponto do alimento com açúcar se tornar ruim, né? Eu não consigo consumir o café com açúcar desde os meus 15 anos, porque meu corpo se acostumou com isso. O chocolate 70% demorou um pouco mais. Mas hoje em dia também eu adoro todos eles, porque o meu corpo já se acostumou, meu paladar já se acostumou. Resumindo, vamos lá. A gente tem alguns pilares. Sono adequado. Vamos regular o nosso sono, tá? A gente precisa diminuir cortisol, que é o hormônio do estresse. A gente regula ele durante o sono. A gente regula a pressão arterial, a gente regula o açúcar, né? A gente controla a ansiedade. Então, a gente precisa ter um sono de qualidade. Então, fazer a higiene do sono.
A gente tem alguns chás, a gente tem mulungu, passiflora, camomila, né? Que são alguns chazinhos que dá para auxiliar no sono. Agora, sim, é tomar 30 minutos antes e não na hora que você for deitar, porque ele só vai fazer efeito 30 minutos ou 1 hora depois, tá? Então, tem que ser tomado 30 minutos antes. Um banhozinho morno para frio antes de dormir, já ir diminuindo as luzes no decorrer do dia, não ficar exposto ao celular na cama, tá? Fazer toda essa higiene do sono. Prática de atividade física. Não tem o que se falar, né? Controla a pressão, circulação, o cérebro recebe oxigênio, libera hormônios de prazer, endorfina, serotonina, melhora a concentração e disposição. E a alimentação saudável é escolher a comida feita por Deus. Frutas, verduras, legumes, né? Nada de ultraprocessados, industrializados, rico em sal, açúcar, gordura. É comer ali o que Deus fez mesmo, tá? Eu costumo dizer aos meus pacientes assim: melancia é o que? Doce. Abacate é doce? Não, abacate é rico em gordura. Aí o que o ser humano fez? Vai comer abacate com açúcar. Mas ali tem açúcar? Não tem açúcar, ali é fonte de gordura. Então, por que eu vou botar açúcar no abacate? Se fosse para ter açúcar, ele não teria açúcar, né? Então, a gente acaba estragando até o que Deus fez, a gente acaba botando o que não deveria. Então, é sempre escolher a comida mais saudável possível, mais natural possível, tá? Suplementação, quando for necessário, bem orientado e cuidado com suplementações falsas que vocês vão estar vendo aí pela internet, certo? Na hora do preparo dos alimentos também, sim, beber água, com certeza. Na hora do preparo dos alimentos, como a colega falou, o mais natural possível também auxilia na nossa cognição, porque, por exemplo, a gente tem opções de temperos incríveis que são riquíssimas em antioxidantes e anti-inflamatórios, como a cúrcuma, o açafrão, até o cominho, o colorau também funciona como antioxidante. Aí a gente tem uma gama de temperos que são excelentes tanto para o sabor quanto para a nossa saúde, e aí escolhemos o quê? O sazon, o tempero em cubinho. Então, assim, quanto mais natural for a nossa alimentação, mais a nossa saúde vai agradecer. E o sabor também, porque é incomparável uma comida bem temperada de forma natural com a comida com tempero industrializado. Então, assim, a gente não colocou no slide, mas como a gente foi falando ao longo da apresentação, que tudo que é natural também auxilia na nossa cognição. Os temperos são excelentes aliados. O gengibre também é excelente, a canela. Então, podem apostar, né, no uso desses alimentos, tanto para temperar comida, para fazer receitas, que a canela e o gengibre dá para fazer muita coisa, inclusive chá, né, que vai ajudar bastante. E está aberto espaço para perguntas, dúvidas? Então, sobre o álcool. Em primeiro lugar, é importante falar que não existe dose segura do álcool. Não importa a quantidade, não tem como a gente te dar certeza de que aquilo vai ser saudável ou seguro para você consumir. Eu não indico, né? O pós-prova, a gente sabe que sempre acontece. Ok. Agora, antes da prova, pode atrapalhar muito na concentração, na cognição. E para quem tem problemas de ansiedade também, o álcool pode ser um tiro no pé. Então, não, porque não algumas é pessoas indicado. costumam dizer assim: vou beber só uma para eu dormir melhor. Né? A gente deu opções de como dormir melhor. Né? Diminuir as luzes, banho, um chazinho, tá? Trabalhar aí. A gente tem livros que você pode estar lendo um pouquinho antes de deitar para você ir ficando sonolento, né? Então, bebida alcoólica, ele vai diminuir seu estado de alerta, ele vai diminuir porque vai te dar fadiga, vai te dar cansaço, né? E sem contar que desidrata. E diminui a saúde dos neurônios também. Isso. Então, não. Dá para fazer um chocolate quente com cacau 100%, dá sim. Fica bem gostoso. Aí você adoça da sua preferência, né? Dependendo do seu costume, do seu paladar, mas fica bem bom. E tem chocolate 100% que é solúvel, porque tem uns que não dissolvem muito bem. Dissolve. Mas é só procurar um solúvel que fica bem bacana. De marcas de chocolate, é só você ler o rótulo, como eu falei a vocês. Quanto mais puro, mais limpo, sem tanto aditivo químico, sem tanto ingredientes, vendo que a concentração realmente é maior de chocolate, de cacau, é recomendado. A gente encontra alguns na Cacau Show, na Brasil Cacau, a gente encontra alguns 70 legais, né? Mas como eu moro na região do cacau, Eu já ia falar que você é entendedora do chocolate. A gente encontra chocolate artesanal, limpo, puro,
né, que dá para consumir, legal. Vou ver se na viagem do Piauí eu levo um para a Tâmara. Vai dar hora? Eu preciso experimentar, porque é só propagandas e até hoje eu não tive acesso. Vou levar. Tem mais alguma dúvida, pessoal? Tá me devendo É à também. vontade. Não tem costume, não daria sono pelo cansaço. É isso, isso a gente está falando. Você tem que criar rotina. Você tem que planejar. Se você não criar rotina e na hora da semana da prova você inventar de fazer atividade física, vai alterar sono, vai dar aquela dor muscular, né, que chama de dor tardia, aquela fadiga, aquela sensação de já senti até como se tivesse sensação de estar dando febre dessa dor tardia. Então, para semana da prova, se você não faz, tenta dar uma caminhadinha de leve, né? Mas se não é de costume, não vai fazer musculação de uma hora para outra na semana da prova, que não vai dar, não. Chocolate 70%. A partir de 70% já é um bom chocolate. O chocolate quente dá para fazer com os 70% se você usar o leite quente e dissolver o quadradinho do chocolate. Fica até mais gostoso também. Tá bom. Show!